Existem dois tipos de grandezas: as grandezas chamadas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares, elas são definidas por um número real. É o caso, por exemplo, de quando trabalhamos com temperatura, comprimento, área, volume, entre outras. Já as grandezas vetoriais, elas não são bem definidas apenas com um único número. Para serem bem definidas, elas necessitam de módulo, direção e sentido. Módulo também pode ser chamado de norma, que nós veremos mais para frente, que estará se tratando do comprimento ou intensidade. Quando trabalhamos com grandezas vetoriais, por exemplo, nós estaremos lidando com velocidade, aceleração, força, deslocamento, impulso, entre outras. Representação. Um vetor é representado por um segmento de reta orientado. Aqui nós temos então um exemplo de um vetor que ele é definido aqui do ponto A até o ponto B, tá? Esse vetor aqui, a gente chama ele de uma letra minúscula com a setinha em cima, tá? Que é uma grandeza vetorial. E esse vetor, ele é definido, na verdade, por uma flecha, tá? É uma seta. Então, esse vetor V meu, ele inicia no A e vai até B, tá? Esse ponto A, ele é chamado ponto inicial, também conhecido como cauda da flecha, e o ponto B é o ponto final, chamado extremidade do vetor. Bom, esse vetor ele está saindo de A e está indo até B. Nós vamos estudar vetor no plano e no espaço. Quando eu falo plano, eu estou me referindo ao plano cartesiano, ao R2, que é o plano cartesiano formado pelos eixos x e y. E quando eu estou aqui me falando ao espaço, eu estou falando do sistema de coordenadas retangulares, né? Que é o R3, formado pelos eixos x, y e z. Tá? Então, nós vamos estudar vetores no plano e no espaço. O vetor também ele pode ser representado como o segmento de reta que vai de A até B, ou então como sendo o ponto final, que é B, menos o ponto inicial, que é A. Nessa figura ilustrativa agora aqui, eu consigo aqui identificar o módulo, a direção e o sentido. Módulo ou norma é o comprimento do vetor. Então, nada mais é do que a distância que vai do ponto A até o ponto B. Essa distância que vai de A até B, ela é chamada para mim de módulo norma, que também pode ser chamado aí de intensidade do vetor, tá? A direção do vetor, ela é definida pela sua inclinação, ou seja, pelo ângulo que o vetor forma com o eixo horizontal, tá? Então você vai ver que esse vetor aqui, ele tem uma inclinação de 45 graus, tá? Então, na verdade, a direção que define o vetor é a nossa inclinação, que é o ângulo de 45 graus. Já o sentido do vetor, você sempre vai analisar pela ponta do vetor, ou seja, pela sua extremidade, que na verdade é essa seta aqui, tá? Então, nessa figura, eu consigo identificar o módulo, que é o tamanho do vetor, né? A direção ela é definida pela inclinação, pelo ângulo que o vetor forma, tá? Com o eixo aqui horizontal, e o sentido é indicado pela extremidade, ou seja, pela seta que está na extremidade do segmento que vai de A até B, tá? Então você sempre tem que saber que o nosso vetor ele tem que ter módulo, direção e sentido, tá? Então um vetor ele sempre vai trazer essas três informações: módulo, direção e sentido. Bom, aqui eu tenho aqui uma série de vetores que nós vamos analisá-los agora aqui 2 a 2, ou seja,
eu vou sempre analisar aqui os vetores que possuem a mesma cor, tá? Então, primeiro aqui, ó, eu tenho o vetor aqui, ó, que é o vetor A, tá? E tem aqui o meu vetor U. Quando você olha aqui para o vetor A e para o vetor U, vocês podem perceber aqui, ó, que o tamanho do vetor A é menor do que o tamanho do vetor U, tá? Então, como eles têm tamanhos diferentes, eles têm norma ou módulo diferente, tá? Então, eles não têm o mesmo módulo, tá? Já a direção, se você analisar o ângulo desse vetor aqui, ó, com o ângulo desse outro vetor, você vai ver que esses dois vetores aqui têm a mesma direção, tá? Porque eles têm a mesma inclinação, tá? Então, esses dois vetores, eles não têm o mesmo módulo, mas têm a mesma direção, tá? E aí você pode perceber também aqui nesses dois vetores que eles possuem sentidos diferentes, tá? Enquanto o vetor U está apontando para um lado, o vetor A está apontando para um outro lado, tá? Então, os vetores A e U, eles não têm o mesmo módulo, não têm o mesmo sentido, porém, eles têm a mesma direção, tá? Vou analisar agora aqui ó, os vetores de vermelho, tá? Mais uma vez, ó, o vetor B comparado com o vetor C, eles têm tamanhos diferentes. Então, se tem tamanhos diferentes, eles não têm o mesmo módulo, tá? Mas eles têm a mesma inclinação, então eles têm a mesma direção. E você pode perceber também aqui, ó, que eles têm sentidos diferentes. Um aponta para um lado e o outro aponta para o outro lado, tá? Então, os vetores aqui de vermelho, eles não têm o mesmo módulo, não têm o mesmo sentido, porém têm a mesma direção. Quando nós analisarmos agora aqui os vetores de azul, que é o vetor W com o vetor V, você vai perceber aqui ó, que esses dois vetores, eles possuem aqui ó, o mesmo comprimento, então eles têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, tá? Eles têm aqui a mesma direção, tá? Que eles estão formando aqui um ângulo aqui, ó, de 180 graus, ou um ângulo raso, né? Um ângulo de 0 graus, tá? Ou 180, tá? Da forma que você preferir aí. Então, eles têm aqui, ó, o mesmo tamanho, eles têm a mesma direção e eles estão apontando para o mesmo lado. Então, eles têm o mesmo sentido. Então, os vetores de azul, eu posso falar que eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Já os vetores agora aqui de verde, que é o vetor D com o vetor E, você pode perceber que eles têm tamanhos diferentes, tá? A inclinação de cada um deles é diferente. Você pode perceber que o vetor D, ele tem uma inclinação maior do que o vetor E, tá? E também eles apontam para lados distintos. Então, o vetor D com o vetor E, eles têm tamanhos diferentes, ou seja, módulos diferentes, tá? Eles têm direções diferentes, tá? E têm aqui sentidos diferentes. Então, na verdade, eu comparei os vetores aqui 2 a 2 para identificar se eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? Observação. Dois ou mais segmentos orientados de mesmo comprimento, direção e sentido representam um mesmo vetor. Então, quando você olha aqui para essa imagem, você vai ver aqui que você tem vários vetores representados em cores diferentes, que se você analisar cada um deles, você vai ver que ele vai ter o mesmo comprimento, a mesma direção, porque eles têm a mesma inclinação, tá? E têm o mesmo sentido. Todos eles apontam a seta para o mesmo
lado, tá? Então, na verdade, como esses vetores aqui têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, nós podemos falar que esses vetores, na verdade, são iguais, tá? Eles representam o mesmo vetor, tá? Ou seja, cada ponto no plano ou no espaço é origem de um vetor. Então, eu tenho esse vetor de azul aqui, se eu pegar, por exemplo, aqui, vários pontos no plano ou então no espaço, eu consigo transferir esse vetor de azul aqui para cada um desses pontos. Então, eu vou ter vetores que vai ter o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu vou ter vetores que são idênticos, são iguais. Bom, vocês vão ouvir muito, tá? A questão de o vetor ser livre. O que quer dizer isso? Dizemos que um vetor é livre pelo fato do mesmo ter um representante como origem em qualquer ponto, tá? Então vamos lá. Seja o vetor V definido pela distância de A até B, pelo segmento de reta. Então, aqui, nesse desenho, eu tenho o meu vetor V representado na cor de vermelho, tá? É o vetor que vai do ponto A, origem, até a extremidade, que é o ponto B. E aí, agora, eu tenho um ponto Q, tá? Desse ponto Q, existe um único ponto, que eu estou chamando aqui de R, de modo que eu tenha um novo vetor, que é definido pelo vetor U, que vai do ponto Q até o ponto R, de modo que esse meu vetor V vai ser exatamente igual ao meu vetor U, tá? Então, na verdade, o vetor é livre. Eu consigo pegar esse vetor aqui que está de vermelho e transferir esse vetor a partir de um ponto Q, tá? Que vai até R. Então, estou tendo, na verdade, aqui um outro vetor que, na verdade, representa o mesmo vetor, porque ele vai ter o mesmo módulo, que é o tamanho, a mesma inclinação, que é a direção, e o mesmo sentido. Estão apontando para o mesmo lado, tá? Então, por isso que o vetor é chamado de vetor livre. Bom, aqui nós temos uma situação, que eu tenho representado aqui o meu vetor U. Tá? O meu vetor U é o vetor que está definido da origem em A e da extremidade em B. Tá? Então perceba que eu tenho um vetor U aqui. Se eu movimentar o ponto B, esse vetor U meu começa a alterar o tamanho dele, tá? Que é o módulo. Eu consigo alterar a inclinação desse vetor, que é a direção, e o sentido dele é para onde está apontando a seta, tá? Então, vou deixar esse vetor U meu aqui nessa posição. Diante do que eu te falei agora há pouco, eu consigo pegar esse vetor U aqui e transportar ele para onde que eu quiser, desde que eu tenha um ponto de origem. Por isso que o vetor é chamado de vetor livre. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, eu vou simplesmente pegar esse vetor U aqui, e eu vou passar ele agora aqui para o ponto C. Quando eu passo esse vetor U para o ponto C, ele vai ter que preservar o módulo, a direção e o sentido. Então perceba agora aqui que o meu vetor agora ele foi passado para o ponto C. Ele mudou o nome agora aqui, de U para V. Tá? Vou pegar o vetor U agora aqui e passar para o ponto D. Olha lá, eu começo a obter novos vetores que eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, na verdade, aqui eu estou obtendo aqui vários vetores. E aí perceba que os vetores V, W, A, B e C, eles vieram do vetor U. Então perceba que quando eu mexer agora aqui o meu vetor U, todos eles vão obedecer os mesmos movimentos. Então tá aqui, se eu aumentar o vetor U, todos eles aumentam.
Se eu diminuir, todos eles diminuem. Se eu mudar a direção desse vetor, a inclinação também altera. E se eu mudar, por exemplo, o sentido, também altera, tá? Então, aqui, na verdade, o que mostra para a gente aqui que o vetor é livre. Eu consigo alterar esse vetor para outros pontos de origem, de modo que ele vá preservar aí o módulo, a direção e o sentido, tá? Importante você saber isso aí, ó. Casos particulares. Dois ou mais vetores são paralelos ou colineares se seus representantes tiverem a mesma direção. Então, para você classificar os vetores em paralelos ou colineares, basta que os seus vetores tenham a mesma direção. Então, aqui, ó, eu tenho o vetor A e o vetor W, que eles têm, na verdade, aqui, ó, sentidos diferentes. Cada um aponta por um lado, tá? Mas esse vetor A aqui, ó, ele é paralelo ao vetor W, tá? Então, o vetor A, ele é paralelo ao vetor W, tá? Quando você olha agora aqui, ó, você tem o vetor U e o vetor V. Esses vetores aqui, ó, eles estão sobre uma mesma reta, tá? Então, na verdade, ó, eles estão numa mesma reta, tá? Então, eles têm a mesma direção, tá? E você vai perceber que, nesse caso, eles também têm aqui o mesmo sentido, tá? Então, na verdade, pelo fato deles terem a mesma direção, você pode classificá-los como paralelos ou colineares. Então, o nosso vetor U, ele é paralelo ao nosso vetor V. Então, cuidado com isso aí, ó. Para você classificar os vetores em paralelos ou colineares, basta que seus representantes tenham a mesma direção, tá? Dois vetores são iguais se tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Quando você pega agora aqui o vetor U e compara com o vetor V, você vai ver que eles possuem aqui, ó, o mesmo tamanho, né? Eles têm a mesma inclinação e eles têm aqui o mesmo sentido, tá? Então, o seu vetor U, ele é exatamente igual ao seu vetor V, tá? Então, para dois vetores serem iguais, tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Qualquer ponto do plano ou do espaço é o vetor nulo. Ele é representado pelo zero setinha ou AA, o vetor que vai sair do ponto A e vai chegar exatamente no ponto A. Então, se você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto A, sinal que você não teve nenhum deslocamento, tá? Se você não teve nenhum deslocamento, o seu deslocamento foi zero. É chamado de vetor nulo, tá? Esse vetor não possui nem sentido, nem direção definido, tá? Então, o vetor nulo é o vetor que saiu do ponto A e chegou no próprio ponto A. A cada vetor não nulo corresponde um vetor oposto, que é também chamado de simétrico, de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Então, aqui você tem o vetor aqui, ó, que eu estou chamando de vetor V, que ele vai de A até B, tá? E aí você vai ter agora aqui um outro vetor que eu estou chamando de menos V, que ele vai de C' até C. E se você comparar esses dois vetores aqui, ó, eles possuem o mesmo módulo, mesma direção, porém o sentido deles são sentidos contrários, tá? A seta aponta para um lado, a seta aponta para o outro lado, tá? Então, a todo vetor que você tiver no plano ou no espaço, você consegue corresponder a ele, o vetor oposto, desde que esse vetor seja um vetor não nulo. Importante isso aqui para a gente resolver alguns exercícios, tá?
vetor unitário, possui módulo, norma ou igual a 1. Mais para frente, a gente vai explicar como é que representa a norma de um vetor, tá? Então, esse vetor aqui, U, ó, entre duas barrinhas, isso aqui quer dizer que é módulo de U. Nós vamos aprender a calcular o módulo, tá? Sempre que você trabalhar com um vetor unitário, o módulo dele é 1. O que quer dizer o módulo ser 1? O tamanho desse vetor aqui, ó, vai medir exatamente uma unidade de medida, tá? Então, o vetor unitário é o vetor que tem tamanho 1, tá? A cada vetor, podemos associar dois vetores unitários de mesma direção. Então, aqui, ó, eu tenho um vetor V, tá? Se eu quiser usar, por exemplo, aqui, ó, essa escala de medida, ele vai ter tamanho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu vetor V aqui, ó, ele tem tamanho, tá, ó, módulo 7, unidade de medida. Você vai ver que o seu vetor agora, U, ele vai ter uma unidade de medida. Ele é um vetor unitário. E aí você vai ter o vetor aqui, o menos U, que também vai ter uma unidade de medida. E aí você vai perceber que tanto o vetor U quanto o vetor menos U, ele tem a mesma direção do vetor V, tá? Porém, o U vai ter o mesmo sentido de V, tá? Porém, o menos U vai ter o sentido contrário de V. Então, se você perceber aqui por esse desenho, ó, você vai ver que o vetor U ele vai estar apontando para o mesmo lado do vetor V, tá? Enquanto o vetor menos U vai estar apontando para o lado contrário do vetor V. Então, a todo vetor não nulo, você consegue associar a ele dois vetores unitários. Um que vai ter a mesma direção e o outro que vai ter direção oposta. Aí vai uma observação aqui, ó. O vetor unitário que tem a mesma direção e sentido do vetor V, ele é chamado de versor. Então, o que é o versor de um vetor? É um vetor unitário que tem a mesma direção e mesmo sentido de um vetor V, tá? Então, dado um vetor, como é que acha o versor desse vetor? Você vai encontrar o vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, nós vamos trabalhar agora aqui, ó, com operações de vetores. A primeira operação aqui que nós vamos ver é a operação chamada soma, tá? Então aqui você vai perceber, ó, que eu tenho aqui um vetor U e tenho aqui o vetor V, tá? Eu vou te mostrar agora aqui, ó, que a soma de dois vetores, ela é comutativa. Somar o vetor U com o vetor V é a mesma coisa que somar o vetor V com o vetor U, tá? E como é que realiza a soma de dois vetores ou mais vetores, tá? Eu vou te mostrar agora aqui como é que faz aqui a operação de soma de vetores. Então vamos lá. Eu tenho aqui o vetor U e tenho aqui o vetor V. Para eu somar o vetor U com o vetor V, a primeira coisa que eu vou fazer é definir um ponto no meu plano ou no espaço, tal. Então eu vou iniciar aqui, ó, pegando um ponto qualquer, tá? Desse ponto qualquer agora aqui, ó, eu vou transferir o vetor U ou então o vetor V para o ponto E. Mas quando eu transferir um desses dois vetores aqui para o ponto E, eu tenho que preservar as características dele, né? Que é o módulo, a direção e o sentido. Então, ó, para o ponto E, eu vou transferir o meu vetor U. Tá lá, ó. Quando eu transferir o meu vetor U,
você vai perceber que esse vetor aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, origem, extremidade. A soma de vetor, eu vou pegar a extremidade do vetor aqui que eu transferi, e essa extremidade vai passar a ser origem do outro vetor. Então vamos lá. Como eu transferi aqui agora o vetor u, eu tenho a origem e a extremidade. A extremidade, que é o ponto E', vai ser a origem do vetor v. Então agora eu vou pegar o vetor v e vou transferir a partir do ponto E. Então eu vou chegar agora aqui, ó, e vou transferir o vetor v. Quando eu vou transferir o vetor v, você vai perceber aqui, ó, que o vetor v ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Bom, depois que eu transferir o vetor u e o vetor v, eu vou pegar a minha origem inicial e vou ligar a minha extremidade final. Então agora, ó, eu vou pegar o ponto E vou ligar no ponto E duas linhas. Quando eu faço isso, ó, eu vou obter, na verdade, o vetor de azul, que nada mais é do que a soma do vetor u com o vetor v. Então esse vetor aqui de azul, que saiu da origem inicial e foi até a extremidade final, ele é chamado para mim de vetor soma, tá? Então esse vetor meu aqui, ele é chamado de vetor soma, tá? Bom, eu poderia também ter feito o seguinte, ó. Em vez de somar o vetor u com v, eu poderia somar o vetor v com o vetor u. Aí, nesse caso, o que eu iria fazer aqui, ó? Tá? Eu iria chegar, na verdade, ó, e fazer o ponto inicial meu, que era o ponto E. Tá? Então, vamos voltar então aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho agora aqui, ó, o meu ponto E. Tá? Eu vou chegar agora aqui, ó, e a partir do ponto E, eu vou transferir o meu vetor V. Tá? Olha lá, ó, transferir o meu vetor V. Tá? Agora, desse vetor aqui, ó, que é o meu vetor V, eu vou aqui, ó, origem e extremidade. Essa extremidade aqui agora, ó, ela vai passar a ser origem. E a partir desse ponto que você está vendo aqui, ó, o ponto E1, eu vou transferir o meu vetor U. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou transferir o meu vetor U. Tá? Quando eu transfiro o meu vetor U, o que vai acontecer aqui agora aqui, ó? Eu tenho a minha origem inicial, que é o ponto E, e tenho a minha extremidade final, que é esse pontinho aqui, que eu vou chamar ele aqui de ponto F. Tá? E aí o que vai acontecer agora aqui, ó? Quando eu ligar o ponto E ao ponto F, eu vou ter, na verdade, o meu vetor de azul, que nada mais é do que a soma do vetor U mais V, que mais é do que V mais U, tá? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, ó? Quando eu completo o meu desenho agora aqui, ó, anterior, com o desenho agora que eu terminei de fazer, você vai perceber aqui, ó, que esse vetor de azul aqui, ó, U mais V, ele nada mais é do que a soma de U com a soma de V. Ou então, olhando a parte de baixo, ele é a soma de V com U. Essa soma de dois vetores, você pode perceber também que ela é chamada aqui regra do paralelogramo, tá? Então, a soma dos dois vetores nada mais é do que a diagonal maior de um paralelogramo, tá? Cuidado com isso aqui, ó. O vetor soma, ele sempre vai sair da origem inicial e vai até a extremidade final, tá?
Muito importante você ter entendido isso aqui. Bom, então diante aqui do que eu apresentei para você, se você pegar aqui a origem em E, colocar o vetor U, o que é extremidade, vai virar a origem do vetor V, tá? Se você tem o vetor U e o vetor V, se você pegar a origem, que é o ponto E, e ligar a extremidade, que é o ponto E, duas linhas, você vai ter a soma do vetor U mais V. Ou então, se você pegar o vetor V, origem, extremidade, o que é extremidade, vai virar a origem do vetor U. Se você somar esses dois vetores, você vai ter o vetor V mais U. Então, somar o vetor U mais V é a mesma coisa que somar o vetor V mais U. Bom, vou mostrar para você aqui agora que a soma de vetores ela também é associativa, tá? Então, se eu quiser somar o vetor U mais V mais W, eu posso somar o vetor U mais V, pegar a resposta e somar com W. Ou então, eu posso fazer a soma V mais W, pegar a resposta e somar com U. Então, perceba aqui o seguinte, eu tenho agora aqui três vetores, que é o vetor U, V e W, tá? Eu quero somar esses três vetores. Eu tenho aqui meus três vetores, tá? Então, eu vou chegar agora aqui, e vou iniciar marcando um ponto, que eu chamei aqui de ponto G. A partir desse ponto G, eu vou transferir um desses vetores aqui, Eu vou escolher o vetor U, tá? Então, transferir o vetor U. Quando eu transfiro o vetor U, você tem que tomar cuidado, que você tem que garantir que ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Transferir o vetor U, origem, que é o ponto G, extremidade é G'. Essa extremidade G' vai virar origem. Então, a partir desse ponto aqui G', eu vou transferir agora o vetor V, tá? Então, o meu vetor V, quando eu transfiro ele vai manter também as propriedades, tá? Qual propriedade? Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, tá? Vou fazer a mesma coisa agora com o vetor W, preservando sempre as características, tá? Então, eu tinha origem, extremidade, a extremidade virou origem. Origem, extremidade, a extremidade virou origem, extremidade. Uma vez que eu já passei para cá todos os três vetores, eu vou pegar agora a minha origem inicial e vou ligar com a minha extremidade final. E aí, quando eu fazer isso, eu vou ter o meu vetor aqui de azul, que nada mais é do que a soma do vetor U mais o vetor V mais o vetor W. Tá? U mais V mais W. Agora eu quero que você fique atento aqui pelo seguinte, aqui, se eu pegar uma seta agora aqui, saindo do ponto G até o ponto G duas linhas, eu vou ter um vetor. E se eu pegar uma seta de G' até G duas linhas, eu vou ter um outro vetor, tá? Então o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, liguei o ponto G até o ponto G duas linhas. Quando eu estou ligando aqui, a minha origem até uma seta, esse segmento de verde aqui pontilhado, nada mais é do que o vetor U somado com o vetor V. Tá? Então você pode perceber aí, que esse vetor aqui de verde, ele é o vetor U somado com o vetor V. Tá? E aí, se você pegar esse vetor de verde aqui agora, e somar com o vetor em W, você vai ter U mais V mais W. Por quê? Esse vetor de verde é U mais V. U mais V, que é o verde somado com W, U mais V mais W. Tá? E aí é lógico, se você fizer a mesma coisa aqui com o vetor de vermelho, o vetor de vermelho está saindo de G' até G 3 linhas. Então, esse vetor de vermelho é o vetor V com o vetor W.
V mais W dá o vetor de vermelho. Quem que é o vetor de vermelho? V mais W. Que somado com o vetor U, eu vou ter U mais V mais W. Tá? Então, somar U mais V com W é a mesma coisa que somar U mais V mais W. Tá? A soma de três vetores ela é associativa. Bom, então pelo que eu te mostrei aqui então, ó, né? Eu tenho aqui, ó, origem, extremidade, origem, extremidade, origem, extremidade. Pega a minha origem inicial e ligo a minha extremidade final. Esse vetor aqui de azul nada mais é do que o U somado com V somado com W, tá? Perceba agora aqui, ó, que esse pontinho aqui, ó, ponto G, é a minha origem. Esse ponto G, duas linhas aqui, ó, tem uma setinha que acaba aqui. Quando eu pego essa retinha de verde, sai da origem e vai até a extremidade, esse vetor verde aqui é o vetor U somado com o vetor V. De forma análoga, do ponto G' até o ponto G, duas linhas, eu tenho um vetor de vermelho, que vai ser nada mais, nada menos do que o vetor V somado com o vetor W, tá? Então, diante disso, ó, o que você pode falar? Que o vetor U somado com o vetor de vermelho vai ficar U somado com o vermelho. Quem que é o vermelho? V mais W, tá? Ou então, se você pegar o vetor de verde, quem que é o vetor de verde? U mais V. Então, pega o vetor aqui, ó, de verde e soma com o vetor agora aqui preto, que é W. Verde somado com preto vai dar U mais V mais W. Tá? Então, muita atenção com isso aí. Ó. O vetor soma, ele sai da origem inicial e vai até a extremidade final. Subtração de vetores. Se eu quiser fazer o vetor V menos o vetor U, a subtração ela nada mais é do que uma soma. Soma de um vetor positivo com um vetor, digamos, negativo. Bom, esse vetor negativo que você está vendo aqui, eu comentei dele aqui na aula com você, né? Falei que a todo vetor não nulo, você pode associar a ele um vetor simétrico, tá? O que esses vetores aqui vão ter em comum? Eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma direção, porém eles vão ter sentidos opostos, tá? Vai ser importante isso aqui agora para quando nós for fazermos aqui a subtração de vetores. A subtração de vetores, ó, primeira coisa que eu vou fazer então aqui, ó, eu tenho o vetor U com o vetor V. O meu vetor V, ele é positivo. E eu quero pegar agora o meu vetor U, fazer ele ficar negativo. Então, eu vou somar o vetor V ao vetor menos U, tá? Então, ao vetor U que você está vendo aqui, eu vou associar a ele o vetor menos U. Então, o que é o vetor menos U? Vai ser um vetor exatamente com o mesmo tamanho de U, mesma direção, porém em sentido contrário. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou fazer agora o vetor U, tá? Menos U. Então, esse vetor U aqui, ó, vai de A até B, tá? E você vai ver agora aqui que você vai ter o vetor menos U. Esse vetor menos U, ele vai ter o mesmo tamanho do vetor U, mesma direção, porém eles têm sentidos opostos, tá? Eles têm sentidos contrários. Bom, uma vez que eu tenho agora aqui o vetor V e o vetor menos U, eu vou trabalhar agora com soma de vetores. Eu vou simplesmente pegar o vetor V e vou somar a ele o vetor menos U. Agora, lembra como é que a gente faz a soma? Eu vou pegar o ponto A, que é a minha origem. O ponto A vai ser a minha origem, tá? E nesse ponto A, eu vou colocar o vetor V. Então, eu vou ter origem e extremidade,
Então, esse ponto agora aqui é a extremidade. Ó. Como eu quero somar o vetor menos u, exatamente aqui nesse pontinho que é a extremidade, ele vai passar a ser a minha origem. Então, agora eu vou pegar, na verdade, esse vetor aqui menos u e vou colocar ele aqui a partir do ponto C. Tá? Quando eu fizer isso, ó, olha lá, ó, eu estou pegando aqui o meu vetor menos u e transportando ele aqui a partir do ponto C. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei o meu vetor V, origem, extremidade. Extremidade virou origem, eu consegui transferir para cá o meu vetor menos u. Tá? Então, agora ó, eu tenho a minha origem inicial, que é o ponto A, e vou ligar até a minha extremidade final, que é essa setinha aqui de vermelho. Quando eu faço isso, ó, eu vou ter um vetor que vai estar saindo da minha origem e vai estar indo até a minha extremidade. Esse vetor aqui que você está vendo de azul, nada mais é a soma do vetor V somado com o vetor menos U. Então, esse vetor aqui de azul é o vetor V somado com menos U. Tá? E aí, o vetor não é livre? Eu simplesmente agora posso pegar esse vetor que você está vendo aqui, ó, pelo fato dele ser livre, e levar ele para onde que eu quiser. Tá? E aí é lógico, eu vou estar levando ele a partir aqui do ponto B. Então você vai ver que esse vetor aqui de azul, ele é a mesma coisa que o vetor de azul pontilhado. Tá? Então agora esse vetor de azul aqui é o vetor V menos U. Tá? Então vamos raciocinar comigo agora aqui, olha. Perceba que nesse desenho, o meu vetor subtração, ele está ligando duas pontas de seta. Se você pegar o vetor V aqui, ó, tem uma ponta aqui que é uma seta, e quando você pega aqui o vetor U, aqui também tem uma seta. Então o vetor subtração é o vetor que liga duas setas. Tá? Agora perceba ó, que você tem seta encontrando com seta. Tá? Então aonde a seta chega na outra seta, vem primeiro. Então aqui vai ser V menos o de baixo, que é U. Tá? Então, na verdade, o vetor V menos U é o vetor que, somado com U, vai dar o vetor V. Então, se você pegar o vetor U e somar com o vetor V menos U, você vai chegar no vetor V. Tá? Então, quando liga seta com seta, você vai ter um vetor subtração. Como a seta aqui de azul está chegando no vetor V, vai ser V menos U. Tá? Bom, então diante aqui do que eu te apresentei, ó, tá? Esse vetor aqui de azul, ó, tá? É um vetor que está ligando uma seta numa outra seta, ele é chamado de vetor subtração. Então perceba aqui, ó, que pelo desenho você tem seta ligando com seta. E aqui você tem o vetor saindo da pontinha de uma seta, tá? Então, esse vetor aqui ó, é o vetor V menos U. Tá? Você vai pegar a pontinha que tem seta com seta, é o vetor V. Então, vai ser V menos o vetor U. Tá? Então, você tem aí a subtração, tá, de dois vetores, que é a soma, na verdade, do vetor V somado com o oposto de U. Então, V mais menos U. Multiplicação de um vetor U por um escalar alfa. Ao multiplicarmos o vetor U por um escalar alfa, obtemos o vetor T, que nada mais é do que o escalar alfa que multiplica o vetor U, que possui as seguintes características. Tá? Então perceba aqui o seguinte, ó, você tem um vetor U, tá? E você vai ter um escalar, que é um número. Quando você pegar o seu vetor e multiplicar por um número, você vai ter um outro vetor. Então, cuidado com isso. Quando você pega um vetor e multiplica por um número, você vai ter um outro vetor, que ele vai ter as seguintes características. Tá? Primeira delas, tá?
Esse vetor t, seu vetor t, ele vai ser nulo, tá? Se o alfa for 0, ou então se o vetor for nulo. Então, se você pegar o seu vetor e multiplicar por 0, vai dar o vetor nulo. Ou então, se você pegar qualquer número e multiplicar pelo vetor nulo, você vai obter o vetor nulo. Caso contrário, o que é o caso contrário? Se o alfa e o seu vetor u não forem nulos, o que vai acontecer? Vamos lá. O seu vetor t vai ter comprimento módulo de alfa vezes o comprimento do vetor u. Cuidado que esse alfa agora aqui, ele está em módulo, que é para garantir que esse cara aqui vai ser positivo. Por que ele vai ser positivo? Porque eu estou falando de comprimento, eu estou falando de medida. Não existe tamanho negativo, tá? Então, o que isso aqui quer dizer para você é o seguinte, que se você pegar o seu vetor e multiplicar por um número, o comprimento dele vai aumentar de acordo com esse número. Então, se você multiplicar um vetor por 2, você vai dobrar o tamanho dele. Se você multiplicar por 4, você vai quadruplicar o tamanho dele. Agora, se você multiplicar por menos 3, aí é tamanho, você vai triplicar o tamanho dele. Esquece o sinal. Estou falando de tamanho, tá? Então, multiplicar um vetor por 2 ou multiplicar o vetor por menos 2, em termos de tamanho, o seu vetor vai ter o dobro do tamanho do vetor anterior, tá? Então, quando você multiplica por um número alfa, o tamanho desse vetor seu vai ser multiplicado módulo de alfa vezes, tá? Bom, o seu vetor, ele vai ter a mesma direção do vetor u. Então, você vai ver que esses vetores u e t, eles vão ser paralelos ou colineares. É muito importante você entender isso aqui, tal. Sempre que você tiver dois vetores, que você perceber que um é múltiplo do outro por um escalar, você pode falar para a gente que eles são paralelos ou colineares, tá? Daqui a pouquinho, né, nas próximas aulas, nós vamos fazer aqui exercícios, tá? Que ele vai te perguntar se os vetores são paralelos ou colineares. Para você determinar se os vetores são paralelos ou colineares, basta você descobrir se existe um número, um escalar, que quando multiplica um vetor, vai dar exatamente um outro vetor, tá? Então, às vezes, assim, a pessoa, você pede para ela perguntar, né? Se é paralelo ou colinear, ele não sabe nem começar a fazer o exercício, tá? Então, cuidado com isso aqui. Para dois vetores serem paralelos ou colineares, basta que um vetor multiplicado por um número dê o outro vetor. Bom, eles vão ter o mesmo sentido se o seu alfa for positivo. E vai ter sentido contrário de u se o alfa for negativo. Então, muito cuidado com isso aqui. Se você pegar um determinado vetor e multiplicar por um número positivo, eles continuam tendo o mesmo sentido, tá? E se você multiplicar por um número negativo, eles vão ter sentidos opostos. Muito importante, na verdade, essa observação aqui, tá? Vamos entender, na verdade, aqui o que eu quis te dizer. Bom, aqui, eu tenho um vetor u, tá? Esse vetor u meu aqui, ele tem um tamanho, ele tem uma inclinação, ele tem um sentido, tá? Então, esse vetor aqui é dado. Eu quero agora achar o vetor t, que nada mais é o vetor u, que é esse vetor aqui de vermelho, multiplicado por alfa. Então, esse alfa que você está vendo aqui, ele é um número. E aí, se você olhar para essa retinha aqui, são os valores que alfa pode assumir. Em outras palavras, o meu alfa aqui é igual a 1. Então, quando eu coloco 1 aqui, 1 vezes o vetor u, vai dar o próprio vetor u. Então, se você comparar esses dois vetores aqui, eles têm o mesmo tamanho, a mesma inclinação e o mesmo sentido, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar com você aqui,
Vamos supor que esse alfa aqui for zero. Se o alfa for zero, ó, seu vetor sumiu. Tá? Foi o que eu falei com você. Ó. Quando que o vetor t vai dar o vetor nulo? Quando o alfa for zero, ou então, vamos colocar o alfa aqui igual a 1. Quando o vetor u for zero. Se você fizer o vetor u ser zero, ó, o vetor t também sumiu. Então ele é zero. Tá? Agora vamos lá. Caso contrário. O que é o caso contrário? Se o alfa ou o u não forem nulos, o que pode acontecer? A primeira coisa que eu falei com vocês, pessoal, foi a respeito do tamanho do vetor. Tá? Se eu multiplicar o meu vetor por 2, você vai ver que esse tamanho agora aqui ó, é o dobro desse. Se eu multiplicar por 3, esse vetor aqui ó, cabe 3 vezes aqui dentro. Ou seja, o vetor t é o triplo do vetor u. Se eu multiplicar por 5, esse vetor t é o quíntuplo do vetor u. Então, quando multiplica por um número, o tamanho dele fica multiplicado por esse número. Tá? O mesmo vale aqui para negativo. Ó. Se você multiplicou por menos 2, em termos de tamanho, esse vetor u aqui, ó, ele vai caber aqui, na verdade, 2 vezes. Tá? Então, em termos de tamanho, se você multiplicar por menos 3, esse vetor t é o triplo do tamanho do vetor u. Tá? Então, quando você multiplica por um número, tá? O seu vetor vai ficar multiplicado por esse número. Tá? Segunda observação, quando você multiplica esse cara por um número positivo ou negativo, você vai perceber que a única coisa que vai mudar nele aqui é o sentido, mas a direção dele é a mesma. Tá? Olha lá, ó, se você mexer o vetor u aqui, ó, o vetor t também mexe de maneira a preservar a direção. Tá? Então, quando você multiplica por um número positivo ou negativo, o vetor u e o vetor t, eles vão ter a mesma direção. Tá? Agora, quando você multiplica por um número positivo, eles vão ter o mesmo sentido. Tá? Ó, mesmo sentido, ó, só está aumentando o tamanho. Ó. E quando você multiplica por um número negativo, você vai ver que o sentido dele inverte. O U aponta para um lado e o T aponta para um outro lado, tá? Mas independente se é positivo ou negativo, eles têm a mesma direção, ou seja, eles são paralelos ou colineares, tá? Bom, espero que você tenha acompanhado a aula de hoje. Desejo a cada um de vocês aí bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus. Um grande abraço.